Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem e em paz. Seguimos aqui no nosso propósito. Hoje nós vamos ter então a leitura e análise de Gênesis 18. Vamos lá fazer a leitura? Acompanha comigo então. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado na entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até ao chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Senhor, muito obrigado pela leitura de Gênesis 18, Pai, nessa data. Agora nos abençoa, Pai, com o teu Santo Espírito, para que a gente possa refletir sobre o texto, Pai, e aí poder compreender melhor a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar conosco no café.
Café com Justiça, café muito gostoso. E aí, então, agora vamos partir para a reflexão de Gênesis 18, que é um capítulo, né, marcado aqui por profunda intimidade entre Deus e o ser humano. Funciona, então, como uma espécie de ponte entre a promessa da descendência e o juízo aí que está para vir sobre Sodoma e sobre Gomorra. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer um repasse aqui dos versículos, certo? O capítulo começa, então, com uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição divina. O Senhor aparece a Abraão perto dos carvalhos de Manre. E aí, então, Abraão vê 3 homens e age com extrema rapidez e também com reverência. Ele se prostra e oferece água, descanso e alimento para esse pessoal. Aí o que acontece? Ele mobiliza Sara ali, seus servos também, para que preparem uma refeição generosa. Ali tinha pão, novilho, coalhada e leite, demonstrando então uma hospitalidade diligente e ativa. Um verdadeiro gentleman, se a gente pode dizer dessa maneira, do Abraão, e serve-os pessoalmente debaixo da árvore. Depois nós temos a questão da promessa renovada e o riso, né, de Sara. Os visitantes aqui então trazem a confirmação da promessa que parecia humanamente irrealizável. É impossível no caso. Então a palavra específica é que o Senhor afirma para Abraão que no ano seguinte Sara vai ter um filho. E aí o riso, Sara ouvindo da tenda e considerando então a sua idade avançada, ri intimamente, duvidando da possibilidade física de gerar um filho também, né, 90 anos, e aí ela entendia que isso era humanamente impossível, mas reticências, vamos continuar. Há a repreensão e a soberania do Senhor, né? O Senhor questiona então esse riso de Sara e declara ali realmente, né, que ela teria ali um filho. Então um grande princípio da fé bíblica que é: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ali na primavera, então, na época da qual eu lhe falei, voltarei a você e Sara terá um filho. Gênesis 18, 14. Então, confirmando aqui a questão de que não existe impossíveis para o Senhor. Olha só que interessante esse grande princípio bíblico que nós temos visto e lido e até vivenciado. E depois nós temos, a partir do versículo 16 até o 21, a revelação do juízo e o propósito de Abraão. Enquanto os homens, que são 2 ali, partem em direção para Sodoma, o Senhor decide então compartilhar os seus planos com Abraão, tratando então como um amigo aí, um parceiro de aliança. Deus então chama, né, explica ali, revela que escolheu Abraão para quê? Para que ele instrua os seus filhos e a sua família a se manterem nos caminhos do Senhor, praticando o que é justo e o que é direito. O versículo 19 vai nos dizer isso. E depois o clamor, o Senhor desce para averiguar se a iniquidade aí de Sodoma e Gomorra corresponde ao clamor que chegou até ele, as informações que ele tem, se é verdade ou não. Então ele desceu para confirmar isso em Sodoma e Gomorra. E depois temos a oração intercessória de Abraão, extensa, né, dos versículos 22 até o 33, e esse é um dos diálogos mais extraordinários da Bíblia, porque estabelece um modelo profundo de teologia prática e de missão também intercessória. Os homens seguem para Gomorra, ali para Sodoma, mas Abraão permanece na presença do Senhor. E o que é a base da oração? O Abraão, ele não apela para a bondade de Sodoma, que parece que estava muito em falta, né? Mas para o caráter de Deus. Ele se aproxima ali e questiona, vamos ver no versículo 25, longe de ti, Senhor, fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ele ainda coloca, né, exalta Deus, mas coloca ali Deus ali para refletir sobre isso, né, sobre essa questão toda, e a negociação acontece, mas com muita reverência, mas também com ousadia, né? Ele várias vezes vai falar: olha, rebaixei-me a falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Então Abraão está fazendo o quê? Está intercedendo pela cidade. Ele está negociando com Deus ali, reduzindo o número de justos necessários. Você acompanhou comigo a leitura? Era 50, depois 45, depois 40, depois 30 e assim por diante, até chegar a quantos? A 10. Acho que até depois de 10 que ele falou isso, ele até ficou envergonhado de reduzir isso, talvez, né? Porque não seria possível que não houvesse numa cidade 10 justos. Você concorda comigo? Bom, de qualquer maneira, o Senhor concorda em não destruir a cidade, se encontrar ali os 10 justos, demonstrando que essa misericórdia divina e a presença de uma minoria fiel
tem um peso imenso na balança da justiça do Senhor Deus. Então, olha só que interessante essas manifestações, né, esse diálogo acontecendo aí e a tentativa de poupar essas cidades, né, da ira do Senhor. E aí nós temos alguns destaques que eu coloco para os irmãos, para quem está ouvindo aqui a gente, né, que a narrativa ela transita o quê? Da esfera doméstica, que é a tenda, a refeição ali, né, comunitária, a família, para uma esfera global, o juízo então das nações. Ela nos mostra que existe sim Deus que se importa com a vida íntima de cada um de nós e também a esperança de um casal idoso, logicamente, que aí já estava numa idade avançada, 100, 90 anos, e também ele governa o destino das cidades, convidando o ser humano a participar ativamente dessa governança e também por meio do quê? Da nossa querida oração, querida intercessão. Aqui você vai perceber algumas coisas, né? Quando fala aqui, por exemplo, eram três homens que chegaram, mas de repente ele chama meu senhor, só um, aí ele fala assim, se eu mereço e tal, lavem os pés e descansem. Então é nesse sentido. Aí depois ele fala, né, está bem, faça como está dizendo, responderam eles. Então existem aqui as conversas, certo, de que ele usa, na verdade, ele intercala ali, alterna, né, entre o plural e o singular. Ele fala ali para os três, mas de repente fala para o Senhor. Como é isso? Bem, gente, é o seguinte. No texto hebraico, essa transição é feita de propósito, porque ela marca o que a gente chama, digamos assim, de uma teofania, uma manifestação visível de Deus. E a interpretação teológica mais consolidada é que esses três homens, na verdade, eram o próprio Senhor e dois anjos que o acompanhavam. Quando Abraão levanta os olhos e vê três, ele os recebe de forma coletiva, por isso que está no plural, né? Olha, descansem, lavem os pés e tal. E aí tem toda essa questão do plural, certo? Mas quando ele vê os demais, ele trata também de forma coletiva. A sua postura de prostrar-se, dizer então, meu Senhor, no singular, do versículo 3, por exemplo, e diz que ele imediatamente identifica que um desses três, ele é superior e carrega a autoridade divina. No decorrer da conversa, o texto, inclusive, ele vai progressivamente focando na figura central. No versículo 10, por exemplo, quem é aquele que passa a falar com autoridade absoluta sobre o futuro? É o próprio Deus ali, assumindo a primeira pessoa. Voltarei a você na primavera. Então, veja só, aqui não são quatro pessoas, são três, né? Vamos dizer, três homens aqui, mas a matemática ela não muda, continuam então sendo os três os visitantes. A aparente confusão, ela se resolve ao observar como o grupo se divide. Por exemplo, no versículo 22, nós podemos ler aqui, os homens partiram dali e foram para Sodoma. E o versículo seguinte do capítulo 19, que nós vamos ler, lá imediatamente posterior, esclarece perfeitamente quem partiu. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Gênesis 19, 1. Então, dos três visitantes ali originais, que a gente pode ver aqui nesse texto, dois que eram os mensageiros, anjos, eles seguiram viagem para executar o juízo e também providenciar o resgate. O terceiro, que era o próprio Senhor Deus, permaneceu ali parado na companhia de Abraão, para que aquele tempo de intercessão íntima, né, ficasse ali presente, tendo ali aquela questão de comunhão com o Senhor. Então eram três e ficaram apenas Abraão e o Senhor. Os dois anjos, então, o que eles são? Eles são, então, dois homens que partem no versículo 22. Sabemos que eram exatamente dois, porque como vimos, o texto retoma a viagem deles logo à frente, dizendo, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E o Senhor é o terceiro homem do grupo original, o próprio Yahvé, como a gente fala, né, o Deus, em forma visível, o que na teologia então nós chamamos de teofania. É ele quem separa do trio ali, se separa do trio e permanece ali fisicamente diante de Abraão para aquele tempo ali, né, o tete a tete, de ali com intercessão e conversa e assim por diante. E daí o que acontece é o seguinte, muitos pais lá na igreja primitiva interpretaram esses três visitantes como uma prefiguração da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inclusive tem aqui as informações que essa leitura ficou eternizada na arte cristã, no famoso ícone A Trindade de 1425, do monge e pintor Andrei Rublev, que retrata os três visitantes de Abraão sentados à mesa como símbolos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma visão que é poeticamente muito rica, no entanto, gente, quando nós aplicamos a interpretação histórico-gramatical do texto, a tese de que a tríade representa a Trindade não se sustenta
Por alguns motivos que você vai entender comigo aqui. Veja só. Primeiro é a natureza dos visitantes. Como a gente mesmo constatou aqui no cruzamento dos textos, né? Gênesis 19:1 vai dizer o quê? Outros dois visitantes desceram a Sodoma como anjos. Eram mensageiros criados e não como pessoas da divindade, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por exemplo. E também tem a questão da dinâmica da autoridade. Por quê? Porque na Trindade clássica, como nós a conhecemos, as três pessoas da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, são coiguais e coeternas. Então não existe uma mais importante que a outra. Se a cena fosse então a Trindade, a gente teria um certo problema teológico aí. Por quê? Porque uma pessoa divina, o Senhor, ficaria recebendo a honra de Abraão, enquanto as outras duas, né, seriam enviadas como mensageiros subordinados a Sodoma, sujeitando-se à agressão humana. Então, nesse sentido, não existe essa vinculação. Então, por mais que tenha essa potencial vinculação, inclusive aí que foi, vamos dizer assim, fortalecida, né, por essa questão da obra da Idade Média, aí como nós vimos, mas isso não se sustenta, tá bom? E depois a questão da descida do Deus onisciente para, como se fosse fazer uma investigação. Olha só, Deus é perfeitamente onisciente e onipresente, mas o texto utiliza aqui um recurso que nós chamamos do quê? De antropomorfismo. Antropomorfismo, que é atribuir características e ações humanas a Deus para nos ensinar algo fundamental sobre a sua justiça. Então a linguagem aqui é essencialmente jurídica. O juiz de toda a terra age com o que poderíamos dizer de devido processo legal. Ele não emite uma sentença condenatória com base em ouvir e dizer o clamor que chegou aos céus, não. Ele descer para ver, por exemplo, aqui significa o quê? Que o julgamento divino é meticuloso, é justo, é fundamentado em evidências incontestáveis. É uma linguagem que atesta a lisura da justiça de Deus para o leitor e para Abraão. Mostra que Deus não é um tirano precipitado, mas um magistrado perfeito que investiga os fatos de perto antes de aplicar o juízo. E olha só que interessante, né? Então aí você entende que Deus não precisou, na verdade, descer para ver se era isso mesmo e tal, mas ele ia tentar fazer essa questão de justiça dele aplicar, né? Com a incrível misericórdia que ele tem nesse sentido. Então, de qualquer maneira, é a questão de investigar os fatos de perto, justamente antes de aplicar esse juízo. E aí a gente vai ver depois amanhã, nessa leitura, o que acontecerá. E aí temos a questão a inconfundível, né? Regateio, vamos dizer assim, essa questão do Abraão, na verdade, falar ali a sua petição ali, vamos dizer, repetida para tentar salvar o seu sobrinho Ló, que havia escolhido morar ali em Sodoma. Então, olha só, a genialidade da técnica de intercessão de Abraão. Ele aqui demonstrando que além de obediente, além de fiel, além de batalhador, né, digamos assim, de hospitaleiro, ele também era inteligente. Ele não faz um apelo puramente emocional, focado no parentesco. Senhor, o meu sobrinho Ló está lá, como é que vai fazer? O que vai acontecer? Não. Abraão constrói uma tese ancorada no caráter irrepreensível de Deus. Ele assume a postura de um advogado, então, diante do Senhor, argumentando que a destruição indiscriminada de justos e ímpios seria uma ofensa à própria justiça divina. Então, essa questão de regatear, partindo de 50 para chegar até 10 dos justos, é para sondar até onde vai a fronteira entre a justiça punitiva e a misericórdia de Deus. E a gente percebe aqui que a misericórdia de Deus é grande, é maravilhosa. Então, nesse sentido, é importante você perceber tudo isso de quem realmente Deus é. E aí, então, o grande desafio pessoal de Gênesis 8 para cada um de nós é trabalhar no equilíbrio entre a intimidade, a comunhão e a ousadia da intercessão. Abraão começou o dia servindo o Senhor debaixo dos carvalhos de Manre, desfrutando da sua presença e ouvindo, então, as promessas para a sua própria família. No entanto, a verdadeira teologia prática se revela quando ele não se contenta em receber só as bênçãos para ele, para si próprio, para sua casa. Ele se levanta, acompanha o Senhor e permanece diante dele para pleitear pela vida de outros, assumindo a sua responsabilidade no mundo. Que você, que está aqui me assistindo agora, também tenha esse desejo, seja cauteloso, mais ousado na oração e que você tenha a paz que vem de Deus e que você possa dar essa paz aos outros. Afinal, só se pode dar aquilo que se tem, não é verdade? Então aguarde para os próximos capítulos, vamos estar juntos assim, se o Senhor permitir. Fique com Deus, Deus te abençoe, a paz e um ótimo café. Café com Jesus. Até mais, a paz.